Oi, você está na Escola da Comunicação. Comunicação, a ação de tornar comum. Tudo que não é mais só meu, que é meu e do outro, é aquilo que eu deixo comum. E a gente está pensando juntos aqui em tudo que a gente deixa comum e está nos representando, criando oportunidades na vida ou não. E hoje nós vamos abordar o assunto entonação da voz. Ana Lúcia, mas eu não gosto da minha voz. Talvez eu tenha ouvido isso umas milhões de vezes na minha vida. E por quê? Porque quando nós nos ouvimos por via óssea e por via aérea. Quando nós nos gravamos no WhatsApp, a gente se ouve só por via aérea. A gente se ouve como o outro nos ouve. A minha voz, Ana Lúcia, só eu ouço na minha vida. Aquele meu tom de voz que é tão familiar é só meu. E quando eu tiro esse tom de voz, que eu o tempo todo me referencio por ele, eu não vejo a minha imagem, mas a minha voz, ela tá comigo o dia todo. Quando eu ouço algo que é um pouquinho diferente daquilo que eu ouço em mim, eu não me reconheço ali. Essa é a grande questão da voz quando a gente não consegue ajustar no que a gente ouve na identificação de quem a gente é. Então, aquilo tudo que chega para o outro no WhatsApp não é o aparelho que é ruim, é a voz da gente. E na maior parte das vezes a voz de ninguém é ruim. As vozes podem estar disfônicas, as vozes podem não estar tão boas, mas a nossa voz nos caracteriza. É muito difícil ter vozes nos extremos que sejam vozes ruins. Elas podem estar doentes, nós vamos falar disso, vozes que não estão saudáveis, mas de uma maneira geral a nossa voz nos caracteriza. Entre uma pessoa que tenha muita nasalidade e uma pessoa que não tenha nada de nasalidade, nós podemos ter uma infinidade de vozes que são consideradas adequadas, adaptadas. Outro dia no consultório uma pessoa chegou para mim e falou assim: Ana Lúcia, eu quero essa voz. E aí eu falei para ela: eu também quero essa voz. Se eu souber como te direcionar para essa voz, eu vou dar essa voz para mim também. A nossa voz é um padrão, é uma referência, como uma digital. Ela é nossa, porque ela é feita por características pessoais, mais a forma como eu me comunico. Então a nossa voz é a nossa identidade, a gente pode deixá-la limpa, a gente pode deixá-la mais alta, a gente pode deixá-la mais entonada, mas isso é um processo de treino, essas características que a gente vai conversar também aqui. Então, quando eu tiro daquela referência e ponho a minha voz fora, é aquilo que chega de mim. Isso é um grande exercício de autopercepção, porque nós nos avaliamos pelas nossas emoções, pela nossa intenção de comunicação. Mas não necessariamente é isso que nós estamos fazendo, ou isso que chega para o outro. Eu já gravei e filmei pessoas sem elas saberem que estavam gravando, sendo gravadas ou filmadas com a autorização delas, que um dia eu faria isso, e quando elas se viram, elas assustaram com algumas impressões tão enfáticas que não era de fato a intenção delas. Tudo isso a Escola da Comunicação vai abordar, mas aqui hoje é voz, aqui hoje é voz. Então, que voz chega para o outro? Como é minha qualidade vocal? Hoje todos os recursos nos ajudam a perceber essa voz de fora. Eu tenho uma voz muito enfática, eu sou muito agressivo, na hora que eu fico bravo, o que é? Eu vou falar assim e minha voz vai ser forte? Ou então eu tenho uma voz sempre muito doce, nossa, está acontecendo algo super complicado e minha voz não sai de um padrão de uma voz mais doce. Isso também pode parecer uma falta de coerência entre aquilo que acontece e a voz que eu emano. Desenvolver as percepções vocais pede para que a gente se ouça mais. Então, era isso que eu queria dizer? Eu me ouvi. Puxa, era isso que eu queria dizer? Eu acho que eu estou transmitindo uma dualidade nisso. Eu acho que eu não estou transmitindo como eu queria. Se gravar e se ouvir é muito importante. Saúde vocal, como eu disse, requer outras avaliações. Às vezes, se você não se sente com saúde vocal, precisa de um médico, um fonoaudiólogo te conduzindo de uma maneira terapêutica. Mas como eu posso ter um pouco mais de expressão vocal? Eu posso, de novo, usar algumas referências que a gente falou em velocidade, só que aqui com mais ênfase. Por exemplo, o que a gente pode fazer? Acabei de fazer com você.
Porque não tem como eu colocar expressão vocal ao léu. Ah, seja mais expressivo. Gente, como assim? Assim? É para ser mais expressivo assim? Olha como fica super natural. Nem um pouco, né? Eu tenho que usar aquilo que eu sou, porque aquilo que eu sou é o que vai me traduzir para o outro. Mas o que eu posso fazer? Isso aqui, ó, que eu acabei de fazer. Posso colocar mais perguntas, eu posso dizer para o outro, você sabe a respeito disso? Isso é assim, assim, assado, e o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer... Então, todas as perguntas, em meio a uma comunicação no dia a dia, elas são muito bem-vindas, porque elas criam esses ajustes vocais. E quem fala muito baixo, quem fala muito para dentro? Esse é um grande exercício. As pessoas que falam muito baixo, quando elas falam um pouquinho mais alto, parece que elas estão gritando, porque elas não têm essa referência de percepção no cérebro. Então, falar alto é um processo. Comece de novo em casa treinando, como eu brinco, né? A gente treina situações para depois sair na vida, mas não é treinar o que a gente é, porque senão eu faço mais do mesmo. Eu quero treinar de maneira diferente. Fale um pouco mais alto. Fale um pouco mais alto um dia com a pessoa que mora na sua casa, com você, né? Alguém da família, e diga a ela, você percebeu que eu estava falando mais alto? Pode ser que ela te diga assim, olha, eu achei que estava melhor, eu nem percebi, não estava falando mais alto, porque as nossas referências, elas tendem a ser copiadas por nós mesmos a vida toda. O hábito mais difícil da gente deixar de ter é o hábito de ser a gente mesmo. Então, tom de voz. Qual é o seu tom? É forte, é fraco? Se é forte demais, como abaixar? Pela percepção. Eu estou invadindo? Pergunte para o outro, é na interação que você vai saber. Eu falo baixo demais? Eu vou começar a testar, falar um pouco mais alto. E eu quero ter mais entonação? O que eu faço? Isso aqui. Crie perguntas. Perguntas geram uma interação do outro e um interesse maior. O cérebro, na hora, se reconecta quando a gente pergunta. Parece que o mundo é isso, né? Conexão. Então, para conectar, vamos perguntar. Segue a gente no canal da comunicação, com todas essas características que podem ser interessantes. E se você achar que você quer mais, pede aí. Nós vamos trazer até você vídeos de comunicação falando desse grande mundo que o tempo todo faz parte daquilo que somos. Curte a gente, segue a gente. No próximo episódio, nós falaremos sobre expressão facial e condução da comunicação. Até lá!